Bom, vamos lá, pessoal. Uma função bem bacana do Pro Tools 10 aqui é o Clip Gain. Vocês já devem ter ouvido falar, já devem ter visto em alguns vídeos no próprio site da Avid, mas mostrar aqui mais algumas funcionalidades que são bem legais. O Clip Gain é uma maneira da gente fazer alterações de nível, alterações de volume, direto na forma de onda. Qual é a diferença do Clip Gain para um fader? O fader vai aumentar ou diminuir o volume do canal depois de todos os inserts sends dos plugins, enfim. A gente tem uma maneira de alterar os volumes, que é a maneira tradicional, através da automação de volume, a linha de volume do canal. E o Clip Gain é uma maneira da gente alterar o volume direto na região e sem fazer o processamento necessariamente. Vamos ouvir esse trecho, que é o trecho de uma música aqui, para dar um exemplo com vocal. Bom, eu marquei aqui em vermelho os trechos que considerei suspeitos aqui para a gente trabalhar com Clip Gain, tá? Vamos pegar essa respiração aqui então. Se a gente quisesse diminuir essa respiração com o Clip Gain, vocês podem ver que tem um volumezinho aqui no final na forma de onda, no canto inferior esquerdo, né? Se você clica com o mouse nele, aparece um desenho de um fader que você pode aumentar ou reduzir direto na forma de onda. Tá? Diminuir essa respiração aqui um pouquinho. Esse valor pode ir até um ganho de 36 dB, tá? Vamos ouvir o resultado aqui, eu diminuo mais um pouco para ficar mais evidente. E o que mais a gente pode fazer com o Clip Gain? Né? Além de aumentar o volume aqui no fader, se eu clico com o botão direito, eu posso bypassar para não ouvir temporariamente o resultado desse Clip Gain, limpar para voltar ao original, tá? Não importa quantas vezes eu fiz, não é através do undo que a gente vai limpar o Clip Gain, mas através do clear. E renderizar. O que seria o renderizar? O render aqui. Simplesmente fazer um processamento e transformar aí sim isso num arquivo de clipe processado, uma região processada. Essa é outra mudança também do Pro Tools 10. Para ter uma conformidade entre as nomenclaturas do Media Composer, softwares de vídeo em geral, outros softwares de áudio e o Pro Tools, região não se chama mais região, se chama clip. Tanto que o menu Region do Pro Tools 9 ou outras versões virou o menu clip, tá? Então Clip Gain é um ganho na região. Se eu aperto o botão direito aqui então de novo, dá um zoom nas opções para vocês enxergarem. Bypass, Clear, Render e Show Clip Gain Line que a gente vai mostrar. Se eu aperto o Render, ele vai processar como se fosse um plugin Audio Switch e vai transformar numa versão final. Dei undo aqui só para a gente não fazer isso. O Clip Gain Line é uma outra opção bem legal, tá? Eu posso ver aqui a linha de Clip Gain, ou seja, o quanto que eu diminuí esse em relação a esse. Eu posso trabalhar também. Vou tirar um pouquinho o zoom aqui na horizontal para a gente fazer mais coisas. Então eu posso começar a trabalhar de forma a uniformizar aqui ou fazer uma alteração direto na região e não no volume. Tá? Naturalmente, esse Clip Gain Line, que pode ser acessado pelo menu Ctrl Shift menos, tá? Eu visualizo ou não esse Clip Gain Line pelo atalho, desculpa, Ctrl Shift menos. Ele pode também virar uma linha normal, né? Como se fosse automação de volume, mas com Clip Gain, né? Estou fazendo alterações aqui, tanto com o Grabber, tá? Tanto com o lápis, enfim, as ferramentas tradicionais de automação. E a maneira de apagar, eu tenho que desfazer o Clip Gain aqui. Clear Clip Gain. Aí eu, sim, apago o Clip Gain. Uma outra coisa legal, agora eu vou dar um exemplo sem ser na parte de música, um exemplo com vídeo, tá? Seria a mesma coisa, uma narração, vamos ouvir um pouquinho. Now it begins. When dynasties fall, heroes are born. There can be only one. Se eu quero conformar esses diálogos, né?
eu posso, da mesma forma que eu fiz no outro, aumentar, reduzir o clip gain aqui. Cada vez que eu divido uma região, se eu separar essa região aqui, ela vai ter o seu faderzinho individual, tá? E a outra do lado também, tá? E assim por diante. Um atalho que é legal pra caramba e facilita o trabalho, que não necessariamente eu preciso estar com a linha de clip gain, né? Não necessariamente eu preciso estar com ela à vista, é o nudge de clip gain. O que seria isso? No menu setup, em preferências, eu tenho uma opção para fazer o clip gain nudge value. O que é isso? De quantos em quantos dBs eu vou, através de um atalho de teclado, aumentar ou diminuir o meu ganho do clipe. Tá? Então, se eu botei aqui meio dB, como é o default, quando eu acessar Ctrl, Shift e seta para cima, eu dou um ganho de meio e meio dB. Ctrl, Shift, seta para baixo, uma atenuação de meio em meio dB. Tá? A gente pode entender o clip gain também, num contexto de mixagem, como uma terceira camada de automação. É esse o conceito do clip gain. Né? Eu tenho a camada de volume do canal, eu tenho o trim de volume para quem usa, e eu tenho o clip gain, que é a terceira camada, a camada inicial desse volume que a gente tem. Um outro recurso interessante, tá? A gente pode transformar uma linha de clip gain, tá? Fazer uma linha qualquer aqui, converter em linha de automação de volume e vice-versa. Através do menu Edit, Automation, eu tenho aqui a opção converter para volume, converter automação de volume para clip gain ou converter clip gain para automação de volume. Tá? Posso converter um no outro. E o Coalesce também, que vai fazer uma junção dos dois numa versão final de linha. Tá? Uma linha que pode ser clip gain ou automação de volume. Vou converter aqui só para vocês verem, converter o clip gain para automação de volume. Clip gain ficou zerado e minha automação de volume virou a mesma linha que eu fiz no clip gain. Um outro recurso interessante, que aí vem o tema da integração com o Media Composer, vamos abordar aqui da integração do Media Composer a questão do clip gain e do volume, tá? Que é um tema também, assim como a teoria de ponto flutuante, ponto fixo, é um tema bastante, não necessariamente complexo, mas extenso. Aqui é uma janela do Media Composer, software de edição de vídeo. Eu tenho algumas pistas de áudio, essa aqui com automação de volume, e essas aqui, no Media Composer é bem fininha a linha, o clip gain. Clip gain, clip gain, clip gain, clip gain, tá? Num vídeo que a gente estava editando aqui. Uma maneira de fazer, como vocês já sabem, maneira de fazer a comunicação entre vários softwares de áudio ou softwares de vídeo e áudio são os arquivos AAF, por exemplo, que a gente usou aqui. Dentro desses arquivos, algumas informações, como no caso do clip gain, podem transitar entre um software e outro. Então vamos abrir aqui o AAF que a gente exportou, tá? Aqui, Media Composer Post AAF. Naturalmente eu vou fechar minha sessão atual. Abre uma sessão no Pro Tools de nova sessão do AAF. Ele, a partir do AAF vai criar uma nova sessão. Escolho o formato da nova sessão. Tá? Vou botar aqui em 16 bits para os arquivos ficarem menores, para a gente fazer mais rápido. Ok. Aonde eu vou salvar essa sessão? Vou criar uma pasta aqui. Tá? Salvei. E aqui abre uma janela do Import Session Data, onde eu posso, entre diversos parâmetros, que vocês podem ver aí nos cursos 101, 110, acredito que o 110 que aborde já isso, você pode importar clip gain e volume automático. Tá aqui as informações de clip gain, que estavam no Media Composer, e as informações de volume, tá? Aqui, automação de volume e automação de volume
estavam no Media Composer.